Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Essa aula vai tratar da ética de Ubuntu e a perspectiva africana de moralidade. Então, lembrando daquela nossa definição clássica que a gente tem de ética e moral. Então, moral é tudo aquilo que prevém da lei. Então, os 10 mandamentos é moral. A ética é tudo aquilo que escapa a esses 10 mandamentos ou escapa à lei. Por exemplo, esse exemplo sempre a gente faz em sala de aula para os alunos. Se o cidadão vai até o boteco tomar, né, bebida alcoólica, não tem nenhum crime. Então não é ética nem moral, está permitido. O problema é quando ele toma demais, esse excesso de bebida prejudica a si ou prejudica outro, ou os familiares. Entra aí um problema ético. Se ele sentar à frente de um volante de um carro, passa a ser moral, para a gente poder entender a diferença entre as duas coisas. Então nós vamos ver hoje, então, a ética de Ubuntu, a perspectiva africana da moralidade 1. A aula é essa bastante importante para que a gente possa fazer as atividades logo em seguida. O objetivo dessa aula de hoje, evidentemente, que é evidenciar os fundamentos e as diferenças da ética de Ubuntu, dele demonstrar o modelo de ética desse povo africano, das comunidades, da grande maioria das comunidades africanas também, ok? Vamos então para a nossa primeira reflexão que é chave nessa nossa aula de hoje. A reflexão chave é: sou porque somos. Essa é a grande frase da ética africana, no pensamento africano de Ubuntu. Sair da centralidade do eurocêntrico, né, do europeu, e focalizar na ética desse povo, porque a ética europeia, a ética que transborda da Europa para nós, é uma ética muito diferente, competitiva, uma ética voltada para o sistema moral cristão. E o Ubuntu é bastante diferente nesse aspecto. Então, pergunta clássica: descreva os aspectos pertinentes da moralidade de sua comunidade. Isso é bastante pertinente que a gente responde. O que a gente vai responder? Vamos responder da nossa roupa, da nossa casa, do nosso ambiente, de determinadas palavras que a gente tem, nossos hábitos cotidianos, e aí permeia a nossa ética, né? Já em outras comunidades, isso é um pouco diferente, né? A relação de Ubuntu é direta, é o indivíduo e a sua prática comunitária, e as suas ações dentro da comunidade. Isso prevendo toda a comunidade, e não o indivíduo em si, e não uma ética direcionada para a sua vida pessoal, e sim para a sua vida comunitária. Tirar da centralidade essa ética europeia, para que a gente possa pensar dentro de uma ética totalmente diferente daquilo que a gente pensa. Então, primeiro aspecto, uma ação afirmativa, uma ação legal, positiva, gera uma força vital. A ética de Ubuntu vai trabalhar muito isso. Então, se eu penso afirmativo, se eu penso positivo, isso gera vital, isso gera vida. Se eu penso de forma negativa, eu vou enfraquecer essa força vital. Então, esse é o grande lance, esse é o grande aspecto do pensamento da ética africana. Tem uma aplicação prática na comunidade, é comunitária. A noção de moral deles é a noção da comunidade. Não está previsto numa lei, numa constituição, num processo muito distante deles, não. É essa comunidade que define o que é moral, o que é lei para eles, o que é correto. E aí permeia o processo da ética. Pergunta: explicar o conceito de Ubuntu na ética africana. Então, qual que é o conceito dele? Sou porque sou. É uma ética voltada para a comunidade, voltada para o seu meio. Essa figura dessas crianças sentadas aí com os pezinhos todos juntos,
é um bom exemplo desse processo da ética africana. Então, reconhecer-se, fazer boas ações, né? De forma generalizada, a pessoa pertence à comunidade, ela se fortalece nessa comunidade e ela é fortalecida. Ela fortalece e ela é fortalecida. Ela tem solidariedade, ela é solidarizada com a comunidade. Então, a comunidade participa da vida dela e ela participa da vida da comunidade. Ela é doadora e ela é receptora. E ela tem responsabilidade consigo e com as pessoas. Isso leva ela, num conjunto de ações, a praticar boas ações. O ciclo da ética de Ubuntu é interessante. Trabalha o doador e o receptor. Então, a responsabilidade de reconhecer e ser reconhecido, de receber e ser recebido, de fortalecer o doador, a gratuidade da ação, a ação espontânea. Então, o reconhecimento do receptor em receber gratuitamente. E a resposta positiva do receptor para o doador, em termos de agradecimento, de gentileza, de ser fraterno, de pertencer ao outro. Esse fortalecimento de pertencimento, esse sentimento de pertencer. Eu pertenço a uma comunidade. Não é uma pessoa estranha ao meu ver. É o meu ser. Sou eu que estou na comunidade e a comunidade pertence a mim. Então, a reflexão de ciclo de ética desse povo. Como é que se dá? O ciclo de ética se dá pelo entendimento do processo. Não é uma coisa forçada, não é uma lei forçada, não é um processo construído através de alguém tão distante deles. A comunidade, o entendimento da lei de forma natural e de forma organizada, de forma coletiva. Ou seja, o indivíduo a partir dos demais, o indivíduo a partir daquilo que os outros vive, aspira, e é isso que o ser humano vai captar e vai viver nessa ética africana. Postulado de pessoas que através da outras. Então, é uma ética que é possível através do grupo. O indivíduo só é possível a partir da coletividade, chamado ética relacional. Né? Então, essa ética relacional é a ética das relações, onde acontece de forma natural. A identificação a partir do grupo. Então, eu sou eu, não sou eu que sou assim. Eu sou assim porque o meu grupo é assim. Então, reconhecer-se indivíduo entre os demais. Então, eu não sou apenas um no grupo, eu sou o grupo. Eu sou eu e eu sou o grupo. Essa ligação simples que tem que haver entre eles. Para uma revisão, então, a gente vai para essas últimas perguntas aí, né? Qual seria a pergunta, então? Destacar os principais conceitos dessa aula de hoje. Então, os principais conceitos dessa aula de hoje é a ética voltada para o pensamento coletivo. Isso é ética de Ubuntu africana. Segunda resposta, o indivíduo reconhece-se na comunidade. Ele pertence à comunidade. A comunidade é ele é a comunidade. E terceira resposta, que seria o ciclo de reconhecimento, a gratuidade, o bem realizado pelo outro. Então, eu vou realizar o bem, o outro vai realizar o bem para mim, e assim por diante. Então, foi essa a nossa aula de hoje sobre a ética de Ubuntu, que é muito importante a gente aprender esse ciclo de ética dos africanos para os nossos dias, nos ajudaria muito, porque a gente vive hoje uma ética bastante complicada dentro de uma sociedade moderna.